Quem sou eu? Quem é você? Nós temos falado sobre isso. Quem nós somos em Cristo Jesus. Domingo passado nós falamos sobre a santidade. Nós somos santos. Você é santo, porque você foi escolhido por Deus. Você foi separado por Deus. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Nós somos santos, não porque nós temos algum mérito, não porque eu construo essa santidade através da minha espiritualidade. Eu sou santo porque há uma obra espiritual na minha vida, e ela é realizada pelo Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, você jamais poderia dizer que é santo. E hoje nós vamos aprender mais um aspecto dessa identidade em Cristo. Hoje nós podemos declarar que somos servos de Jesus Cristo. E eu queria que você acompanhasse comigo a leitura de Romanos capítulo 1, versículo 1. Que diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Vou repetir novamente o versículo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Queridos, quando nós falamos sobre servir, ou quando nós ouvimos essa expressão, ser servo, logo vem à nossa mente a ideia de que o servo é aquela pessoa menor, é aquela pessoa que de alguma maneira é diminuída. Porque no contexto social que nós vivemos, ninguém quer ser o menor, ninguém quer ser servo. A gente observa na maneira como as pessoas se relacionam, como elas buscam, dia após dia, o status, buscam obter uma imagem, buscam construir uma identidade onde elas, de alguma forma, estejam acima das outras pessoas. A concepção que nós temos a respeito de ser servo, infelizmente, ainda é muito equivocada no nosso meio. E por que eu separei esse versículo? E por que ele me chama muito a atenção? Porque quem escreveu a carta aos Romanos foi um homem que tinha tudo para ser arrogante, autossuficiente, prepotente. Quem conheceu o apóstolo Paulo antes de se converter? Quem ele era? Ele era uma autoridade romana, que tinha cidadania romana. Ele perseguia os irmãos, a igreja de Jesus. Uma pessoa que tinha um autoconhecimento, porque estudou com as pessoas mais intelectuais da sua época. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele tinha tudo para dizer ou para se autodeclarar como sendo qualquer outra coisa, menos um servo. Mas vejam como o apóstolo Paulo inicia a sua carta. Como ele se autodenomina, como ele se identifica. O texto diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Que coisa impressionante, né? Um cidadão que até em pouco tempo, perseguia a igreja de Jesus Cristo, que tinha aversão aos cristãos, ao Cristo, agora diz que é um servo de Jesus Cristo. Como isso aconteceu? Paulo, meus amados, ele agora havia confessado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
Ele havia mudado de lado. Paulo caiu do cavalo literalmente. E Deus teve um encontro com ele. E ali Deus transforma o caráter, transforma a vida do apóstolo Paulo. E, portanto, ele agora se considera um servo de Jesus Cristo. A palavra servo utilizada por Paulo, traduzida, significa literalmente escravo. Ou seja, se fôssemos traduzir essa palavra, ela significa escravo. Diferente um pouco da concepção que nós temos a respeito da escravidão que houve no nosso país, no Brasil. Na época de Paulo, olhando para a cultura romana, os escravos eram tratados de uma forma diferente. Não era como foram tratados aqui no Ocidente. Os escravos, eles, por exemplo, eles tinham a possibilidade de comprar sua liberdade naquela época. Mas Paulo, ele traz isso para a sua identidade. Paulo se considerava um escravo de Jesus Cristo. Literalmente, a expressão servo significa isso. O que Paulo quis dizer ao assumir ser um servo de Jesus Cristo? O que ele quis colocar para os seus leitores, para os seus ouvintes? Muitas vezes, amados, nós associamos o servir a Cristo. E aí, de alguma forma, nós temos essa ideia errônea, porque associamos o servir a Cristo a alguma atividade ligada à igreja ou ao Evangelho. Geralmente, o servo, na concepção de muitas pessoas, é aquele que exerce alguma função específica no corpo de Cristo, em algum período da vida. É alguém que transita no meio da igreja, ou que está fazendo alguma coisa relacionada ao corpo de Cristo. Mas a pergunta é, será que um encanador cristão, no exercício da sua profissão, pode dizer, sou um servo de Jesus Cristo? Será que um profissional que atua em outra área, que não seja dentro da igreja, ou no âmbito da igreja, pode dizer, sou um servo de Jesus Cristo? Abra sua Bíblia em Colossenses 3, do 22 ao 24, eu queria compartilhar esse texto, para a gente aprender algumas coisas aqui importantes. No texto de Colossenses, capítulo 3, do 22 ao 24, se você observar, o apóstolo Paulo está falando aos escravos, porque na sua época havia muitos escravos. E é interessante que Paulo traz algumas regras para esses escravos, como eles deveriam se relacionar com os seus senhores, por exemplo. E ele escreve dizendo: escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Aliás, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Observe as 3 referências ao Senhor nesses versículos. Trabalhar com sinceridade, temendo ao Senhor. Eles deveriam trabalhar de coração para o Senhor. E a Cristo, o Senhor, que vocês estão
Servindo. Observe que aqueles escravos, apesar de estarem fazendo tarefas que não estavam ligadas à obra da igreja, ao âmbito da igreja, o apóstolo Paulo pede para que eles possam servir aos seus senhores como se estivesse servindo ao próprio Deus. Embora em uma determinada função e tarefa que não esteja ligada ao evangelho ou à igreja, os escravos deveriam executar suas tarefas como para o Senhor. Ou seja, eu posso ser um médico, um cozinheiro, um porteiro, um funcionário público, um policial, e enxergar a minha profissão como uma maneira de servir ao Senhor. Sabe como? Servindo os outros. Geralmente, meus amados, muitos de nós se excluem e acha que não faz nada, porque não está servindo em alguma área na igreja. A gente limita e acha que a atuação do servo está apenas no âmbito da igreja, nas atividades ministeriais. Mas um médico, um porteiro, ele pode ser um servo de Jesus Cristo, servindo as pessoas que Deus coloca diante dele. Poucos veem a si mesmo como servos do Senhor, no exercício da sua profissão. E aqui, nós perdemos uma grande oportunidade. Porque já pensou se todos os profissionais que estão aqui nessa noite, no exercício das suas profissões, entendesse que lá onde eles estão atuando, eles também são servos de Jesus Cristo, nós teríamos uma possibilidade de fazer uma diferença enorme diante daquilo que nós fazemos. Porque achamos que aquele que executa um serviço para Deus é o pastor, é o missionário, é o irmão do ministério, é aquele que está ligado à igreja. Mas ser servo é mais do que isso. Você é um servo de Jesus Cristo. A gente tem esse pensamento equivocado. E às vezes dizemos, não estou fazendo nada na igreja. Sou um inútil, não tenho servido para nada. Precisamos entender, irmãos, que ser servo é uma característica de todo cristão. Faz parte de sua identidade. E eu preciso enxergar isso em todas as áreas da minha vida. E isso inclui o meu local de trabalho. Você sabia que você passa mais tempo no seu local de trabalho do que em qualquer outro lugar, talvez? Tem gente que passa 8 horas no local de trabalho, durante a semana. Mas lá no local de trabalho, ele acha que ali ele é apenas um profissional que está exercendo uma profissão. E ele esquece que ali ele é um servo de Jesus. Que Deus o colocou naquela profissão, naquele lugar, para servir as pessoas que ele se relaciona. Precisamos entender, queridos, que ser servo é uma característica de todo cristão. Eu vi o testemunho de um vendedor de carros. Antes de aceitar a Jesus, e ele usa uma frase muito interessante, ele diz: antes de me tornar cristão, eu vendia automóveis. Depois que me converti, eu passei a ajudar pessoas a comprar automóveis. Esse vendedor de carro, ele tinha um pensamento diferente antes de conhecer a Jesus. Antes de se converter, ele só se preocupava com a comissão dele. Ele só se preocupava no lucro, em ganhar, em obter um lucro maior na venda dos carros. E assim, meus amados, infelizmente, esse sentimento está presente na vida de muitos de nós.
que faz do nosso local de trabalho, às vezes, uma ferramenta para ganhar em cima das outras pessoas. Um pensamento muitas vezes egoísta. Às vezes eu percebo determinados comportamentos em alguns cristãos que eu fico impressionado. Queixas que muitas vezes são feitas. Porque os cristãos, irmãos, eles deveriam dar exemplo em tudo que eles fazem. Mas às vezes nós nos deparamos com péssimos cristãos, exercendo suas funções, fazendo coisas às vezes desagradáveis a Deus, dando um péssimo testemunho. Aquele vendedor de carro, antes de se converter, ele só pensava em ganhar. Depois que ele se torna um servo de Jesus Cristo, ele passou a vender carros pensando naquelas pessoas que iriam comprar aqueles automóveis. Ele não vendia qualquer carro. Ele era sincero e honesto. Ao dizer, olha, esse carro aqui não é bom, não compre ele. Eu não quero que você compre esse carro aqui porque ele não está bom. Eu tenho um mecânico que mexe no meu carro. Interessante, ele não é cristão. Mas pense num cidadão sincero. É por isso que eu coloco o carro lá, para fazer o serviço. Às vezes eu chego lá com o meu carro, dizendo assim, eita, vai ter que trocar isso, isso e aquilo. Quando eu chego lá, ele disse, não precisa trocar. Certa vez fui num mecânico, numa oficina, o carro estava com um problema, um pequeno problema, e ele passou uma lista de peças que tinha que trocar. Tem que trocar isso, isso, isso e isso. Dava quase R$2.000 de peças. E aí eu fui nesse mecânico que faz o conserto do meu carro. Ele disse aqui só precisa trocar uma peça. Nós esquecemos, irmãos, que antes de sermos médicos, advogados, antes de sermos pastores, antes de sermos apóstolos, nós somos servos de Jesus Cristo. Paulo diz que antes dele ser apóstolo, ele é um servo de Jesus Cristo. Porque talvez o título de apóstolo fosse uma coisa mais importante, né? Para se colocar em uma carta, até mesmo para chamar a atenção daqueles irmãos de Roma. Aqui quem está falando é o apóstolo Paulo. Mas ele começa dizendo, Paulo, servo de Jesus Cristo. Por que nós temos dificuldade em compreender a importância de sermos servos de Jesus? Aquele homem deixou de servir a si mesmo, aquele vendedor de carro deixou de servir a si mesmo para servir aos seus clientes, ou seja, aprendeu a servir a Cristo servindo as pessoas. Aquilo que você faz para os outros, para o seu próximo, não pense que você está ajudando ou fazendo apenas porque aquela pessoa ali, você teve um desejo no coração de ajudar, uma pena. Quando eu ajudo alguém, sirvo alguém, eu estou servindo a Cristo. Vocês lembram daquela passagem de Jesus que ele diz, quando ele vier, e as pessoas vão questionar Jesus, Senhor, mas quando foi que nós deixamos de fazer isso? Quando foi que nós deixamos de fazer aquilo? Aí Jesus vai dizer, quando vocês me viram nu e não me vestiram, quando vocês me viram com fome e não me deram o que comer, quando eu estava na prisão e vocês não me visitaram. A gente ignora completamente o conceito de servir, meus queridos. Nós somos chamados para servir os outros. O que foi que Jesus fez diante dos seus discípulos? Jesus
pega uma bacia com água e lava os pés dos seus discípulos. Ele que era Senhor, lava os pés do discípulo. Você já parou para pensar que nós somos egoístas, que nós só pensamos em nós mesmos, no nosso bem-estar? Que tipo de servos nós somos ou temos sido? Antes de ser um advogado, pedreiro, carpinteiro, eu preciso entender que sou um servo de Jesus. E essa deve ser minha primeira motivação. Você sabe qual deve ser minha primeira motivação? Sua primeira motivação? Servir as outras pessoas. Servir o meu próximo. Essa deve ser a sua motivação, a minha motivação. Sabe por que a igreja está deixando ou deixa de fazer a diferença no mundo? Porque ainda pensamos só em nós. Precisamos desconstruir esse conceito errado que nós temos, de pensarmos apenas em nós. Sabe o que a igreja de Atos fazia, aqueles irmãos? Eles vendiam as suas propriedades, se desfaziam dos seus bens, em detrimento do próximo, para servir o próximo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Quem nós somos? Quem você tem sido? Observe nesse texto também de Romanos capítulo 1, na segunda parte de sua autodescrição, Paulo diz outra coisa importante. Ele diz que foi chamado, no seu caso particular, chamado para ser apóstolo. Veja que antes de ser apóstolo, Paulo se autodenomina servo de Jesus Cristo, mas também chamado para ser apóstolo. O verbo chamado aqui nesse versículo, ele está na voz passiva. Isso quer dizer o quê? Que alguém fez esse chamado a ele. Quem? Deus. Paulo entendia que Deus o havia chamado para uma função específica. Qual era? Ser um apóstolo. Geralmente, irmãos, ligamos o sentido da palavra chamado ao ministério vocacional. Na concepção de muitos de nós, só é chamado quem é chamado para alguma função ministerial, pastor, missionário. Esses são os chamados. Esse é o conceito que nós carregamos. O pastor que está pregando ali, ele foi chamado para fazer aquilo ali. O missionário que enviamos para a África, ele foi chamado para aquela função. Mas quanto aos que não estão ativos no ministério vocacional, aos que não são pastores ou missionários, será que esses também não são chamados? Será que você não foi chamado por Deus para exercer algo, executar uma tarefa que você hoje talvez faz? Um médico cristão pode dizer: estou nessa carreira porque Deus me chamou. Um advogado pode dizer: eu estou exercendo esse papel aqui porque Deus me chamou para isso. Deus, meus amados, Ele atua em todas as áreas e profissões. Não é só na vocação, nas vocações ministeriais. As vocações não ministeriais, eu vejo como uma porta de acesso que Deus abre. Eu vi recentemente o testemunho de um treinador de futebol, formado em educação física, levado para um país distante, para a China. Todos sabemos que a China ela é fechada ao evangelho. Mas aquele treinador de futebol, formado em educação física, ele usou a sua profissão para montar uma escolinha de futebol
e naquela escolinha de futebol, servia aqueles garotos apresentando a eles Jesus Cristo. Ele não era pastor, ele não era missionário, era um treinador de futebol. Assim como um médico, assim como um pedreiro que é levado, por exemplo, para o sertão ou para alguma outra cidade distante, que vai fazer o seu trabalho lá, que vai se relacionar com muitas pessoas. Eu sou um pedreiro, mas antes disso eu também sou um servo de Jesus Cristo. E eu fui chamado para esse papel, para exercer essa profissão. Vocês sabiam que existem áreas que um missionário ou pastor não alcançam, ou não poderiam alcançar, se não fosse homens e mulheres de Deus que estão atuando nesse momento, em áreas e lugares que nós não estamos. Quer dizer que essas pessoas também não podem dizer: eu fui chamado por Deus para fazer isso? Todo cristão deve ter o privilégio de dizer: fui chamado por Deus para exercer essa vocação e estou aqui para servir a Jesus Cristo ao servir as pessoas. Eu vi muito aqui o testemunho de um irmão aqui da igreja que é policial. E ele contava para a gente, já testemunhou várias vezes aqui na igreja, que muitas vezes, no seu plantão como policial, pegava a Bíblia e ia lá onde estavam os presos. Pregava para os presos, anunciava para os presos o Evangelho de Cristo. Será que esse policial pode dizer: eu fui chamado por Deus para essa profissão, porque antes de tudo eu sou um servo de Jesus Cristo? Mas existe também a área de atuação no âmbito da igreja, no serviço cristão. Sabemos que o corpo de Cristo também é um lugar onde nós devemos servir. 1 Pedro 4,10. O apóstolo Pedro, falando sobre os dons espirituais, ele diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus, suas múltiplas formas. Além da área profissional que Deus me colocou, Deus também me deu o corpo de Cristo, onde eu estou inserido. E nesse corpo eu também preciso entender que eu sou um servo. E Pedro está dizendo aqui que cada crente possui um dom espiritual dado por Deus, com o qual serve na igreja local ou em outro ministério. Eu entendo, irmãos, que não há nenhum argumento que justifique dizer que uma pessoa convertida em Cristo não possua nenhum dom espiritual. Para mim, isso seria negar a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque às vezes nós nos deparamos com pessoas dentro da igreja que dizem: eu não tenho nenhum dom, eu não sei fazer nada. Você sabia que Deus nos chama porque Ele sabe que nós temos algo a oferecer? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Jesus certa vez contou uma parábola, que está registrada lá em Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos, conhecida por todos. E é interessante que no final daquela parábola, Jesus faz uma revelação importante sobre nós. Jesus faz uma revelação dizendo que há duas categorias de servos.
há duas categorias de servo. Ele diz que há o servo bom e fiel, versículo 21. Quem é o servo bom e fiel? É aquele que investe o que recebe de seu senhor. E há também o servo mau e negligente. Quem é o servo mau e negligente? Versículo 26. É aquele que esconde o que recebe do seu senhor. Se você analisar bem essa parábola, Jesus quer dizer, está dizendo para todos nós, que todos recebem um talento. Todos receberam um talento, alguns numa proporção maior, outros numa proporção menor, mas todos receberam um talento. E ele diz também no texto que os talentos são distribuídos segundo a capacidade que cada um tem. O que isso nos ensina, irmãos? Isso nos ensina que nós, como servos, que recebemos os dons e os talentos de Deus, nós precisamos colocar esses dons ao serviço do nosso Senhor. Mas se eu pego o dom e o talento e escondo, eu vou esconder aquilo e dizer para as pessoas que eu não tenho, porque alguém que enterra o talento, a preocupação dele é que ninguém saiba que ele tem aquele talento, porque alguém, na concepção dele, vai roubar o que ele tem. Ou de alguma maneira, ele não coloca, porque pensa que vai desperdiçar e perder aquilo que tem. O texto fala que, quando o Senhor voltar, haverá uma prestação de contas. E nessa prestação de contas, precisamos entender, irmãos, que nós precisamos apresentar ao nosso Senhor aquilo que nós temos feito. O que você tem realizado. Você já parou para pensar nisso, nessa baita responsabilidade? Às vezes a gente ouve assim, o pastor vai prestar conta para Deus das suas ovelhas, e acha que a única responsabilidade aqui é só do pastor, cai sobre ele. Eu sou tão responsável quanto você. Eu sou tão responsável quanto você. Porque você também vai prestar conta diante de Deus daquilo que tem feito. Todos nós. Ninguém pode dizer, eu não tenho um dom. Ninguém pode dizer, não existe uma área que eu possa atuar na igreja. A parábola mostra que todos receberam algum talento do seu Senhor. E Paulo entendia que o dom que ele tinha, que ele recebeu do Espírito Santo de Deus, foi ser um apóstolo de Jesus Cristo. Chamado para ser apóstolo. Talvez você foi chamado para servir as crianças na igreja. Talvez você foi chamado para estar na recepção, para receber as pessoas que chegam na igreja. Talvez você foi chamado para ser um professor na escola bíblica. Talvez você foi chamado para exercer alguma função no corpo de Cristo. Procure, busque, porque com certeza você tem um dom que Deus te deu. A última parte do versículo. Vejam, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, mas tem uma terceira coisa: separado para o Evangelho de Deus. Ele poderia ter utilizado essa expressão para esclarecer a palavra apóstolo. Simples. Porque o apóstolo é aquele que é enviado por Deus para exercer uma função.
E de alguma maneira ele é separado por Deus. Mas Paulo ele utiliza essa expressão separado para o evangelho para realçar o ministério único que Deus tinha conferido a ele como um apóstolo. E que área específica era essa? Proclamar, explicar e defender o evangelho de Jesus Cristo. Se você observar, a relação de Paulo com o evangelho era algo muito íntimo e particular. Ele mesmo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o que eu entendo? Paulo era um servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, sua vocação, seu dom, e separado para o evangelho, um apóstolo dedicado a uma função específica. Qual? Pregar o evangelho, através do ensino. Eu conheço, irmãos, alguns pastores que me relacionam, e percebo alguma diferença na forma como alguns atuam. Alguns foram separados para a área administrativa. Conheço pastores que são excelentes administradores nas suas igrejas. Alguns outros colegas foram separados para a área do ensino. Conheço pastores que são escritores, que publicam livros, que atuam na área do ensino de uma maneira muito capaz, eficaz. Existem outros pastores que atuam na área de plantação de igrejas. Foram chamados só para plantar igrejas. Existem outros pastores que desenvolvem o trabalho do cuidado, da visitação. Então, o pastor é aquele que foi chamado. Mas também ele é aquele que foi separado para atuar em uma área específica. É isso que Paulo está dizendo. Eu fui chamado para o evangelho, para ensinar esse evangelho, para pregar esse evangelho, para mostrar para as pessoas esse evangelho. A relação de Paulo era com o evangelho. Vejam que além do chamado para serem homens de Deus, pastores, eles foram separados para uma função específica. Posso dar um exemplo? Um irmão foi chamado para ser um levita. Quem é um levita? É aquele que toca ou se envolve em alguma área relacionada ao louvor. Ele foi chamado para aquilo. Mas alguns foram separados para ser aquele que toca o violão. Outro foi separado para ser aquele que canta, que ministra. Você já parou para refletir, queridos, que talvez Deus já tenha separado você para atuar em alguma área específica? Você reconhece isso? Que talvez Deus está te chamando para atuar numa área específica, onde você vai atuar, onde você vai desenvolver o seu trabalho. Às vezes a gente acha assim, mas na igreja tem muita gente trabalhando, servindo. Mas você pode servir de uma maneira diferente, naquela área, de uma forma específica. Tem umas irmãs aqui na igreja que trabalham com as crianças. Tem muita gente que trabalha com as crianças. Alguns ministram para as crianças. Outros cuidam das crianças olhando ali na portaria. Tem algumas irmãs que trabalham só na preparação do lanche das crianças. Elas organizam os lanches, compram o lanche e fazem isso com amor. Ou seja, elas foram separadas para aquilo. Eu entendo, irmãos, que o título de servo é um título honroso. Grandes homens da Bíblia foram chamados de servos. Moisés, Josué, Davi foram chamados de servos do Senhor. Nós, antes de sermos qualquer coisa,
nós somos servos. Você se considera um servo assim? Você é um servo de Jesus? Pois entenda uma coisa, meus amados. Onde você estiver, onde você colocar a planta dos seus pés, ou esteja fazendo qualquer outra coisa, você é um servo de Jesus Cristo. Amém? Eu posso ser um servo em qualquer lugar. Deus me chamou para servir as pessoas. Em todo lugar tem gente. A gente fica pensando assim, os vídeos de missões passavam, né? Eita, como... se Deus me levasse lá para a África para me pregar para os africanos. E a gente fica criando aquela ideia de que o meu sonho só poderia ser realizado, ou o desejo de servir só poderia ser realizado, se eu estivesse lá na África pregando para os africanos. Como eu gostaria de cantar como aquela irmã que canta na igreja. Eu acho tão lindo ela cantar. Mas eu não canto. Eu não tenho voz como ela para cantar. Aí quer dizer que por isso os seus sonhos acabaram, terminaram. Eu não sirvo mais para outra coisa. Deus te colocou em algum lugar, colocou pessoas diante de você, para que você pudesse servir essas pessoas. Um vizinho, num hospital, um doente, um enfermo, um preso, um morador de rua, na sua escola, uma criança. Você é um servo de Jesus. Nós não podemos limitar a atuação e a ação de Deus na minha vida. Você foi chamado para servir. Você percebe o valor e a importância disso? Paulo começa a falar sobre ele dizendo: sou um servo de Jesus Cristo. É isso que nós somos. Às vezes queremos fazer coisas extraordinárias. Só quero fazer, servir se for algo em que as pessoas percebam, notem. Tem uns adolescentes aqui que todo domingo eles organizam essas cadeiras que vocês estão sentados aí. Todo domingo eles organizam as cadeiras. Eles servem a vocês. Vocês sabiam que para vocês estarem sentados aí, alguém serviu a vocês. Fez isso com amor, com dedicação, com carinho. Você não sabe nem quem é, ou quem são essas pessoas que fazem isso. Mas o trabalho deles é tão digno quanto o que eu estou fazendo aqui. Sabe por quê? Porque eles estão servindo a Jesus Cristo. Eles querem ser servos. Você é um servo. Não se esconda. Não esconda seu talento. Coloque isso à disposição do Senhor. Não se omita. Não fuja. Não se esconda. Deus te chama. Deus tem um chamado para você. Deus te separou para alguma coisa. Você crê nisso? Eu quero dizer também para você que nos visita nessa noite, Deus tem outro chamado para você. Você que ainda não o confessou como Senhor e Salvador da sua vida. Deus chama você para ter um encontro com Ele. Jesus te chama.
Porque Jesus quer mudar a tua vida. Assim como Jesus chamou Paulo, assim como Jesus falou com Paulo, dizendo: Saulo, Saulo, Jesus fala contigo também. Ele te chama. Ele quer que você confie a sua vida a Ele. Ele quer que você também se torne um servo dEle. Se há alguém nessa noite que entende a importância de ser um servo de Jesus, se você ainda não se considera um servo de Jesus, porque ainda não entregou sua vida a Ele, você pode fazer isso nessa noite. Você pode levantar uma mão, dizer assim: eu quero servir a Jesus Cristo. Eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. E a partir de hoje, ser um servo dele. Eu poderia estar te oferecendo aqui outra coisa. Mas o que eu te ofereço foi dado como exemplo pelo próprio Cristo. Porque Ele diz que melhor coisa é servir do que ser servido.